O trailer novo do filme da Pixar, Turning Red, acabou de sair e tá muito divertido. Eu quero apontar pra vocês aqui, mostrar algumas coisas que me chamaram mais a atenção. Tem muito detalhe pequenininho que a gente pode aprender bastante observando esse trailer, né? Que eu quero apontar pra vocês nessa análise de hoje. Então, vamos nessa. Fala pessoal, meu nome é Matheus, eu sou animador 3D, tô aqui para poder compartilhar um pouco das minhas experiências com você, tentar ajudar vocês a aprender um pouco sobre animação, sobre esse mundo aí, então sem muitas delongas, vamos direto para essa análise aqui que tá muito legal. Então vamos lá, começando com essa primeira cena aqui, a gente já pode perceber uma das coisas que a gente vê muito em animação 2D, a posição da boca fica bem tipo fora de proporção, fora do lugar, né, assim, normalmente a boca ficaria mais centralizada e aqui a gente pode ver essa silhueta puxada para lateral, ela tá fazendo tipo um beatbox aqui e eles puxaram bastante a postura, né, da boca dela aqui. E a gente pode ver que cada um desses personagens vão ter uma postura sempre característica. Essa menina aqui, por exemplo, ela vai estar sempre tipo com um olhar mais meio com o olho meio aberto, uma cara mais tipo meio séria, vai estar sempre assim. E essa menina aqui é a mais divertida, a gente vai estar vendo muita coisa aqui nesse trailer. Então, aqui como a gente já pode ver, tipo, eles puxam bastante a sobrancelha dela, tipo, a cara dessa menininha tá sempre muito divertida, muito engraçada, a gente tem que prestar bastante atenção nela. Aqui nesse shot eu já achei muito massa o quanto eles puxaram no squash aqui do pé, tipo, o pé vem com a ajuda do motion blur, né, o pé tá bem esticado indo para baixo, e aí no contato, no impacto, assim que bate no chão, isso aqui dá aquele squishzinho, né, para lateral, a gente pode ver o quanto ele volta depois para um tamanho um pouco mais normal, então é bem legal a gente ver esse tipo de detalhe. Vamos seguindo aqui, aqui a gente tem o rosto virando, né, a gente aqui já de lado a gente já vê a pupila dela aqui e tem um drag no cabelo que vai nessa direção, então bem legal a gente ver isso. O movimento aqui da sobrancelha a gente pode reparar que tipo, ela sobe e desce de uma forma bem rápida e eles puxaram bastante o timing, tem muita coisa nessa animação que eles puxaram e tentaram fazer tipo várias coisas exageradas para que a ideia do filme num geral não seja tipo, a gente aceite quando a gente tá assistindo, que vai ser ela se transformando em um panda vermelho gigante, né? Isso eles utilizaram também no filme Up, se a gente for reparando desde o começo, tem várias coisas que não fazem sentido, que vai puxando e vai tipo aumentando e aumentando as coisas que não fazem sentido, até que quando o filme realmente começa, a casa começa a voar com balões e tipo, a gente não fica, nossa, isso é um absurdo. A gente não fica assim porque tem várias coisas exageradas que vão acontecendo até que chega num momento que a gente simplesmente aceita. E nesse filme eles estão usando bastante disso. Tem várias coisas muito exageradas e aí quando a gente vê elas transformando num panda, a gente simplesmente aceita, porque faz sentido no universo que eles estão construindo. Então isso é bem legal. Tipo, o quanto a bochecha dela expande e as sobrancelhas estão sempre muito exageradas e sempre com um pouquinho de assimetria, né? A gente pode reparar aqui que sempre essa sobrancelha tá um pouco diferente da outra em todos os personagens. Isso é meio que uma regra, tentar manter um pouco de assimetria. Essa menina aqui tem essa sobrancelha um pouco mais alta do que essa, porque ela tá tipo olhando na direção dessa menina aqui. Então a assimetria, a gente pode reparar tipo na boca, a assimetria é sempre presente. A posição dos dedos aqui sempre muito bem pensada, silhueta muito legal aqui, com 2 dedinhos dobrados, isso fica bem interessante, né, a silhueta do personagem, mas vamos seguir aqui. Nesse pulo aqui é muito legal, como a gente vê que tipo ela bate o pé no chão, e aí se você reparar ela desliza levemente, porque tipo a força da pisada dela veio nesse sentido, né, então quando ela pisa o pé dela desliza levemente para fora e depois volta. Esses pequenos detalhes fazem bastante diferença na animação. É interessante a gente pensar nisso. Ó, em todo momento a construção da pose dela, a gente pode reparar que tipo, a boca dela parece que tem um formato simétrico, mas
Mas esse lado aqui a gente pode ver que tipo ele é um pouco menor, esse canto, e esse lado aqui é um pouco maior, então a gente pode ver que sempre existe um pouco de assimetria. Isso é uma coisa muito importante da gente sempre pensar na nossa animação, colocar assimetria em tudo. Muito massa a forma com que ela mostra o brinquedo dela aqui, tipo esse bichinho virtual dela aqui, né? A mão dela vem num arco nesse sentido e volta para cá, e aí para com essa silhueta muito bem pensada aqui, muito bonitinha essa silhueta. Vamos seguindo aqui. Aqui a gente já começa a sentir algumas coisas mais exageradas, tipo essa chegada dela com essas linhas grandes aqui, com essa postura centrada dela super exagerada, um vento levando o cabelo dela, os braços dela para fora. Isso já começa a colocar a gente dentro desse universo de exagero que vai ser esse filme. E isso vai construindo levemente, até o brilho do óculos aqui, né? A gente vai começando a entrar nesse mundo até que a gente chega no momento do filme, no momento do trailer, que vai ser o ápice de exagero, e aí a gente só aceita, a gente acha que faz sentido pro filme. Então isso é muito legal. Esse comprimento aqui, uma cara super confiante, o estilo dessa personagem aqui sempre consistente, com sempre um olho meio aberto, né? Todos os personagens têm uma característica sempre muito presente. Essa personagem aqui, a pequenininha, que é a minha favorita, que não tá nesse shot, mas a gente vai ver bastante coisa aqui do que eu tô falando. Esse movimento aqui tem bastante lição pra gente levar, ó. Quando ela levanta o braço pra cima, a força tá total na mão, né? Então a mão é a primeira coisa que chega, a mão puxa o corpo dela, e aí, se você reparar, não é só a mão e o braço que mexe, como ela puxa o corpo para cima, então a gente tem efeito até nesse ombro aqui, ele sobe um pouco, e se você reparar também, a mão não vai ficar parada, sempre que a gente pensa em vou fazer uma animação nesse braço aqui, a outra mão tá em cima da mesa, aí você coloca lá, o IK tá na mão, em cima da mesa, a mão não precisa se mexer. Você precisa adicionar um pouquinho de movimento, então se a gente reparar aqui, a mão dela também tem um leve movimento, ela nunca fica completamente parada. O punho, a gente tem um pouco de movimento no punho, daí a mão mexe também, então tudo é afetado. A cabeça vai para essa direção também, então a gente tem que sempre pensar que nunca porque a mão está em cima de uma superfície ou encostada em uma parede que ela vai ficar completamente estática, a gente sempre tem que colocar um pouquinho de movimento também. Nesse shot a gente consegue ver um pouco de exemplo nisso. Essa cara muito boa. Blé. Essa parte acho que ela tá falando francês. Aí tem uma preocupação com a animação na língua também, né? Trazendo a língua pra cima. Muito legal. Aqui a gente já começa a ver um pouco de exagero, no movimento, para poder fazer ela tocando a flauta, esse movimento de um lado pro outro, super rápido, né? Que ela vem. Vamos dar play aqui em tempo real, só pra gente ver o quão rápido é esse shot aqui. Tá vendo? Ela vai de um lado pro outro, super rápido, e isso já é, mais uma coisa que vai colocando a gente no exagero que é esse filme. E, gente, tô falando exagero sempre, isso não é de forma alguma num mau sentido, é um bom sentido. Exagero é um dos princípios da animação e eles estão utilizando bastante disso nesse filme. Mas mesmo nesse shot aqui, sendo muito rápido, ela vai para um lado e para o outro, eu sempre falo, principalmente quando uma bolinha tá quicando, a bolinha cai no chão, ela encosta no chão, tem que ter no mínimo 2 frames. Se a gente olhar aqui, quando ela vai para um lado, volta para o outro, tem pelo menos 2 frames naquele local, antes dela começar a voltar de novo. Então vamos reparar aqui, ó, foi para um lado, 1, 2, voltou, 1, 2, 3, aqui tem até mais, 1, chegou, 1, 2, voltou, 1, 2, 1, 2. Então sempre tem pelo menos 2 frames, mesmo que o movimento seja muito rápido de um lado para o outro, naquela posição de, vamos dizer assim, contato, quando chega no extremo, tem que ter pelo menos 2 frames. Isso a gente vê aqui bem claramente. Aqui muito massa, a gente vê a postura dela bem parecida com a postura do cara que está do lado. E ela vai, falar com o cara aqui, a gente vê que ela tem
uma antecipação. Então a intenção dela é vir para o lado para poder olhar para esse cara aqui e falar com ele, mas a gente vê que antes de ir para aquele lado ela vem levemente para esse lado aqui, e isso é um dos princípios da animação também. A gente tem um pouquinho de antecipação. Ela vai para lá e depois para a direita. Vamos seguindo aqui. Olha essa cara, olha isso aqui. Olha essa boca o quanto tá esticada. Maravilhosa a cara dessa personagem aqui. Essa aqui mantendo sempre a carinha mais de af, assim, vamos dizer, né? Daí aqui mais uma vez, tipo, a gente tem um pouquinho de coisa fora do normal, tipo, a revista aqui tá soltando um brilho no rosto dela, e a gente pode esperar que no futuro, no trailer, quando a gente chegar no ápice, a gente vai ver um super exemplo disso, tipo, vai ser muito mais do que a gente tá vendo até aqui. Vamos seguindo aqui. Olha que massa essa mudança de postura dela aqui, nesse frame aqui, nesse shot aqui. Tipo, ela aponta os 2 dedos e aí a gente pode reparar o que eu sempre falo: quando um membro tá chegando em algum lugar, o outro tem que sempre tá chegando depois. Então a gente pode reparar, tipo, esse braço aqui, quando ele chega e ele já tá voltando, esse braço aqui ainda está indo. Então olha só, a mão esquerda tá voltando enquanto essa aqui ainda está indo. Então isso é bem legal da gente ver. Mas muito massa como, tipo, dessa postura, cotovelo para dentro aqui, ela tá toda meio que com o corpo comprimindo, né? E aí de repente ela abre toda e aí o corpo fica esse arco inteiro. Muito massa essa mudança de postura aqui. E é um passo de dança, né? Isso aqui. Muito bom. A outra menina aqui com a cara sempre do mesmo jeito. Mas vamos lá. Muito legal que, tipo, as 4 estão dançando, né? E, tipo, nenhuma delas está dançando no mesmo estilo. O passo de dança dessa menina aqui fazendo vindo pro lado aqui. Muito bom. Vai pro lado e o braço fica para trás. Muito massa. Ela deslizando aqui, muito massa que eles fizeram, tipo, a gente pode reparar que em nenhum momento ela sai dessa altura, ela fica sempre, tipo, deslizando ali. É um passo de dança, então funciona, né? Ela dá o giro todo, sem mudar. Olha esse pé apontado pro lado, que completamente, tipo, desgovernado, nem faz sentido, mas, tipo, fica muito engraçado nessa personagem, tá muito bom. Todos os dedos, que toda a silhueta das mãos, tipo, tudo super bem pensado, os dedinhos todo separadinho de todas elas. Uma coisa sempre muito importante quando a gente for fazer a nossa animação, sempre posiciona os seus dedos de uma forma que, tipo, a mão fique muito bem visível. Então você pode reparar todos os dedos da mão de todos os personagens, todos, pelo menos os 4 dedos, sem ser o dedão, tá no mínimo visível, então isso é sempre bom a gente notar. Mas vamos seguir aqui. Daí agora a gente muda pro ápice do trailer, que vai ser o máximo do exagero. A gente de leve consegue reparar que tem um monstro, tipo uma cara de um monstro aqui dentro do olho dela quando ela tá sonhando, e faz essa transição direto pra comida. Mais uma vez, a postura da mão muito bem pensada aqui. Sim. Com os dedinhos todos muito bem separadinhos. Vamos lá. E aqui começa da mesma forma que a gente teve lá no começo do trailer, né? Que é a hora que ela pisa no chão aqui, que tem esse super squash aqui no tênis, a gente vem para essa parte aqui e nessa pisada, olha quanto squash a gente tem. Então, tipo, tudo que estava acontecendo no trailer já estava trazendo a gente para tudo que ia acontecer aqui nessa parte. Vamos seguindo aqui, coçadinha na bunda. Eu adorei essa parte aqui no trailer que a gente não vê o rosto e mesmo assim, só nesse movimento aqui da boca se fechando, a gente consegue ter uma noção de, tipo, a surpresa do personagem. Isso fica muito legal, sem ver os olhos. A gente já, tipo, só nessa fechada da boca aqui, que ficou bem menor, a gente já sente a surpresa dela, né? E aí a gente vê o olho.
E aí nesse movimento, tipo, conforme ela olha para ela mesma, né, tipo, ela consegue se enxergar, conforme o corpo dela vai descendo, a sobrancelha dela tá sempre subindo levemente, porque a surpresa só tá aumentando conforme ela vai para baixo, né? Então a gente repara, ó, a sobrancelha tá sempre levantando ali. E o olho abrindo levemente também. Aqui a gente pode reparar um exemplo de squash stretch na cabeça do pai aqui. Primeiro que a gente tem o arco, eles não vão simplesmente girar o rosto para a direção do banheiro lá, do grito, né? Eles vão fazer um arco. Primeiramente eles vão para baixo e aí depois eles levantam. Então repara como ele desce aqui e aí depois ele sobe de novo. E aí, como eu estava falando, o squash, o stretch, a gente vê que o tamanho da cabeça dele aqui fica um pouco menor quando ele agacha. E aí, quando ele abre o olho total, o rosto dele, tipo, aumentou de tamanho. Então, é um exemplo de como utilizar squash e stretch. Tipo, você vai representar o susto, então antes de simplesmente virar, faz, abaixa, comprime tudo, levanta o ombro, clavícula, abaixa tudo, a cabeça encolhe, literalmente dá para amassar a cabeça e aí abre o olho, o ombro abaixa, a cabeça estica e o olho abre, tudo se abre. Então dessa forma aqui a gente vê, repara nele aqui, vou mostrar de novo, ó, agacha, a cabeça encolhe e aí não só o olho abre, mas a cabeça cresce e na mãe também, né? Aqui a gente tem uma técnica que ajuda a vender a surpresa do personagem, que é encolher o tamanho da pupila. Aqui foi maravilhoso esse shot aqui. Eu adoro fazer esse tipo de shot, quando tem um susto que o personagem, às vezes eu gostaria de fazer antes de abrir o olho, fazer um meio piscar de olhos, tipo o olho indo só até aqui e aí abrindo de repente, com um frame só, faz um meio blink, um meio piscar de olhos e aí tipo abre de uma vez. A pupila dela, conforme ela sente o cheiro, a pupila dela encolhe cada vez mais. Não sei se deu pra reparar aqui, mas a pupila continua encolhendo. Pra parecer que o olho tá ficando, na verdade, cada vez maior, mas a pupila tá encolhendo. E daí tem essa virada aqui maravilhosa, que a gente tem um drag aplicado na língua ficando pra trás. Muito massa esse shot, adoraria ter animado esse shot aqui. Galera, antes de continuar aqui, já deixa aquele like, não esquece de deixar o like que ajuda o vídeo demais. Se você não for inscrito e tá gostando do vídeo, já considera se inscrever, ativar o sininho aí e tudo mais. Então vamos continuar aqui. Esse aqui ficou muito bom também, dela passando pente no rosto para poder tentar se acalmar. Esse tipo de framing aqui é uma coisa, quando eu falo framing, é tipo a posição da câmera e do personagem dentro do que a gente está conseguindo ver aqui. É uma coisa bem intencional para poder transmitir, para poder mostrar para a audiência de que esse personagem é realmente muito grande. Isso, um exemplo é, em Game of Thrones, a gente nunca consegue ver um shot de um dragão inteiro na tela. Tipo, parece que o dragão ele é tão grande que ele não cabe no frame da câmera. Você não consegue filmar ele inteiro. Então aqui também é um exemplo que, tipo, a gente não consegue ver o personagem inteiro. Ele tá, tipo, dentro da câmera, mas totalmente cortado, e isso dá a impressão de que ele é ainda maior. Então isso é uma técnica totalmente pensada para que a gente para transmitir o tamanho que o personagem é, para mostrar que ele é realmente grande. O olho ficando vermelho de raiva, muito massa. A boca completamente exageradamente aberta aqui. Esse pulo na cama, muito massa, como tipo, o corpo dela, primeiro ela tá curvada aqui, então a gente tem um C para esse sentido, daí de repente ela tá completamente esticada num C completamente invertido, essa perna aqui tá meio que para dentro, e aí encolhe total e vira só uma bolinha aqui. Muito legal esse contraste que a gente vê, tipo, primeiro essa posição, estica e aí encolhe total, muito massa.
E aí assim que ela cai na cama, a gente tem um overshoot aqui. O rabo vai para cima e vai para baixo, né? Um overlap, overshoot. E a cama, ploc, quebra. Daí aqui muito legal, tipo, a gente vê que quando a cama quebra e cai no chão, claro que o lixo aqui ia ser empurrado, então foi meio que obrigado a ter essa animação do lixo caindo aqui. Mas se a gente reparar, o móvelzinho lateral aqui e o espelho não necessariamente precisava ser derrubado, né? A gente não precisava derrubar o abajur e empurrar um pouco o espelho ali, mas pra gente não ter, tipo, nessa parte final, pra gente não ficar com a animação meio que só nessa parte pra cá. Isso acaba sendo uma escolha para poder que a animação, para ter ação em todo o frame, praticamente, né? Então, nessa parte inteira a gente acaba tendo movimento, não fica só no lado direito do shot ali, não fica vazio, sem animação um lado. Aqui é a primeira vez que elas veem ela como o urso panda lá, né? Nesse susto aqui a gente pode ver que tem um arco nesse sentido, vai primeiro para baixo e para cima, né? E aí depois sobe tudo, desce um pouco, porque tem um pequeno overshoot. Mais uma vez as pupilas, tipo, encolhidas, né? Para poder ajudar a vender essa ideia de que elas estão assustadas por algum motivo. Mas essa parte aqui é muito boa, que eu queria mostrar para vocês aqui. Olha isso, se vocês repararem, isso aqui é uma janela, né? E as 3 meninas aqui, elas vão ser puxadas por apenas esse quadradinho aqui. Então, olha só como foi feito, como foi exagerada essa cena, mas ficou muito bom ao mesmo tempo. A gente tem, primeiro, o braço do panda que, tipo, estica muito, muito mais, provavelmente, do que o natural do corpo do personagem consegue. Daí a gente tem essa pausa aqui, os braços chegam ali na frente, fica 1, 2, 3, e aí puxa, e olha isso, a cabeça delas estão aqui e as pernas estão tipo aqui, olha que exagero. E aí para poder ajudar ainda mais, a gente tem tipo a força nesse shot, o puxão foi tão forte para cá que a gente tem esse papelzinho vindo nessa direção e também o banquinho que a gente não estava nem vendo no shot aqui, mas foi animado caindo para trás aqui para poder ajudar. Então a gente tem uma força nessa direção aqui e aí consequentemente a gente tem um drag, um arrasto, né, para essa direção aqui. Então muito legal o jeito que esse shot foi feito, completamente exagerado, a perninha, o pé da menina aqui, tipo, olha isso. Ficou muito bom. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Só um recadinho aqui, se você quer ser animador 3D, se você está estudando, precisa de ajuda para poder saber que caminho seguir aí, como começar e tal, eu ofereço a mentoria, se você quiser a minha ajuda aí pelo canal no time de membros M3D. Tem a opção para mentoria e também se você quiser pelo Patreon, que está no link aqui embaixo. Se você quiser a minha mentoria, considere se inscrever. Eu vou te ajudar demais, beleza? A cara dessa menina de louca é muito boa, eu adorei essa personagem. E dá de cara, esses frega no panda. O olho dela parece que ficou rosa aqui, né? Pra dar a ideia de, tipo, o olho brilhando, meio que vomitando arco-íris, né? Tá muito massa isso. Essa parte aqui da transformação, a gente pode ver que, tipo, o efeito especial, essa explosão, foi posicionada num local completamente de propósito. Que a gente vê que o rosto das meninas aqui ficam basicamente visíveis, pelo menos um pouco dessa menina aqui. E daí a gente tem nessa parte aqui, principalmente, que vai ser onde a menininha vai aparecer, coberta por essa fumaça, essa nuvem ou alguma coisa assim, e também tipo a nuvem cobre na parte onde a gente vê o panda, para poder ajudar na transição, né? Então, mesmo que esse efeito seja um efeito de explosão, a gente consegue ver que o efeito foi posicionado completamente de uma forma pensada, né? Nada que é aleatório ou aconteceu sem querer. Daí a menininha aparece ali atrás da nuvem.
Daí ela aprende que, tipo, se ela ficar calma, ela deixa de ser o panda, né? Aqui ela tá demonstrando isso. Mais uma vez a gente vê a transformação e o que ajuda nessa transformação aqui, tipo, a gente tem esse movimento aqui, tipo, dela penteando para essa direção. Então ela meio que tá indo pro centro nesse momento. Daí acontece, boom, a explosão, e aí ela vem completamente, tipo, para fora, né? E aí isso ajuda na transição aqui. E a transição, normalmente, se vocês têm curiosidade de saber, normalmente é feito só, tipo, a visibilidade de um personagem é desligada em um frame e a do outro personagem é ligada no outro. Então é simples assim, e aí um efeito especial é adicionado depois para poder ajudar a vender a transição de um pro outro. Bem simples, na verdade. Seguindo aqui, esse shot aqui é muito bom também, tipo, ela fala, me dá um soco, tipo, sou muito forte. E aí essa menina faz um giro com o corpo, tipo, ela gira o corpo nessa direção e a cabeça dela fica praticamente na mesma posição olhando pra ela pra poder vender que ela tem meio que uma cara de louca, né? Mas olha isso, tipo, o corpo gira, o rosto fica olhando exatamente pra mesma direção e aí, boom, na cara. Aqui a gente vê que, tipo, nesse frame, no contato, ao invés do rosto dela tá indo para a direção do soco, a gente percebe que, tipo, o rosto dela vem para cá um pouco. E isso é para vender a força do impacto. Da mesma forma que eu mostrei aqui na hora que elas são puxadas aqui, né? Tipo, elas são puxadas nessa direção e aí o papelzinho aqui voa para cá e o banquinho voa para cá, né? Uma força oposta. Aqui é a mesma ideia. Na hora do contato, ela acaba, tipo, chegando mais para cá, o rosto chega, tipo, meio que mais perto. Daí, seguindo, a gente tem a cara ali. Seguindo, a gente tem, tipo, o corpo principalmente meio que nessa direção indo para lá, mas o cabelo tem uma força contrária. A boca dela aqui fica com um arrasto, um drag para essa direção aqui, e aí ela voa para lá. E a última coisa que fica é a mão para cá, para manter ainda mais o arrasto, né? Esse princípio da animação. E é muito bom que depois que ela sai do frame, a gente vê que as menininhas, elas ficam, tipo, todas elas olhando naquela direção e aí de repente, tum, aí a gente sabe que ela provavelmente meio que bateu na parede e caiu no chão, assim, né? Tum! Só pelo olhar delas a gente consegue perceber isso. Muito massa. A cara dela. Olha essa cara, velho. Ah, não. Aqui nesse susto desse personagem aqui é muito, muito interessante a gente reparar, tipo, primeiro a antecipação, né? Primeiro ele vai para baixo e aí depois ele pula e tipo estica o corpo total nessa direção aqui. As mãozinhas, as mãos sempre abertas, muito bem pensado, muito bem executado. Com ela a gente não consegue ver a antecipação, mas a gente vê que aqui, tipo, ela já tá agachada e aí de repente ela se estica também nessa direção aqui. Achei muito bom isso aqui também, essas duas crianças aqui sendo atingidas e... Opa, aqui atravessou dentro da perna, hein? Mas esse menininho aqui, que ele estica as duas pernas, igual aquelas cabritinhas quando leva susto que fica com as perninhas duras. Aconteceu com ele, achei muito engraçado. A cara dele aqui também tá muito boa. Ele cai, para numa mão só, continua tocando trompete. Olha o quanto estica essa bochecha aqui. Muito bom. Ele cai com a perninha durinha ainda. Aqui a gente tem essa parte que ela começa a, tipo, se transformar em partes, né? O corpo dela não se transforma inteiro. E é legal a gente ver que, tipo, a forma com que eles fizeram isso aqui, tipo, a transformação acontece meio que, tipo, puxando ela fica meio que perdendo o controle. Então, quando a mão dela se transforma aqui, puxa o corpo dela inteiro para aquela direção. Isso é legal de ver. É como se ela tivesse muita força naquela mão e acaba que, tipo, a mão é mais forte do que todo o corpo. E aí puxa o corpo dela pro lado dessa forma. E aí é muito legal a transição que, tipo, ela tenta esconder, igual como se você estivesse apertando uma bexiga uma bexiga cheia de água de um lado, e aí ela espreme e aí o ar vai pro outro lado, mas aqui de uma forma muito mais engraçada, que, tipo, começa essa fumacinha, pum,
como se ela tivesse soltado um peido. E aí o rabo sai inteiro, ela faz essa cara de tipo, opa, me borrei. Alguma coisa aconteceu aqui atrás. Muito bom esse shot aqui. Esse filme vai ser divertidíssimo de assistir. Essa cena aqui também é muito boa. Pô, ela percebe que tem alguém no banheiro. Daí a menininha começa a querer gritar. Ela vai falar aqui, tipo... Ela começa a falar... Oh my dia. Ela ia falar, tipo... Oh my God. E gritar, né? Aí o panda... Pum! Coloca a mão na boca dela. Ela levanta, né? Tipo... Como se fosse uma expressão de susto. De tipo... Opa, não consigo mais falar. E aí no que ela empurra a menininha aqui pra dentro... A gente pode ver, isso a gente pode levar como se fosse uma lição também, que quando, mesmo que o corpo dela aqui esteja completamente sólido enquanto a Red está empurrando ela, o pé tem resistência, né? Vai ter uma fricção aqui, então o pé acaba ficando um pouco para trás enquanto a cabeça está sendo empurrada. Então a gente vê aqui, ó, que tipo, mesmo que levemente, enquanto empurra, a cabeça vai e os pés ficam um pouco para trás. Vamos seguindo aqui. Esse shotzinho aqui, eu adorei ver isso aqui, porque muita gente pensa, vou fazer o personagem olhando de um lado para o outro. Se a gente reparar, aqui acontece muito mais do que simplesmente o olho olhando de um lado para o outro. Ela tem aquela antecipação com quase um meio blink ali, um meio piscar de olhos, onde o olho dela, a pálpebra se abaixa um pouco, a sobrancelha também se abaixa levemente, e aí meio que tipo, vou desenhar de uma forma maior aqui, mas o arco que faz é para baixo e depois para cima quando ela vai olhar para o pai aqui. Então repara levemente como o olho meio que dá de querer fechar, a sobrancelha abaixa levemente, tem uma troca, né? Aqui as duas sobrancelhas estão praticamente retas, niveladas, enquanto ela olha nessa direção, e aí quando ela faz esse arco olhando para o outro lado, a gente vê que a sobrancelha tem um arco meio que nessa direção, um pouco mais alto. Então é muito legal a gente olhar isso, pode ser um tipo de estudo para quem está começando aí fazendo algumas animações de expressão, fazer esse tipo de coisa. Ao invés de simplesmente só olhar para o lado, fazer tipo meio que quase que um meio piscar de olhos, abaixa e vai para a direção do olhar. Não precisa nem tipo mexer a cabeça para baixo e para cima, só fazendo um pouco esse arco com os olhos de uma forma sutil já funciona, pode ser um estudo interessante aí. Esse shot aqui pode ser um bom estudo também, fazer um run cycle, mas aí tipo um ciclo de corrida, né? Mas levando num nível mais acima, porque o ciclo da corrida dela aqui, para começar, ela dá 2 ou 3 passos num ciclo meio parecido, e mesmo assim a gente vê que tem bastantes diferenças. Então você pode fazer o seu ciclo de corrida, o seu run cycle, aplicar a corrida, fazer ela ter algumas diferenças, e aí aplicar também um salto como esse, que fica bem legal. Você pode também utilizar 2 personagens ao mesmo tempo e fazer esse tipo de transição. Dá para poder colocar um efeito mais simples, ao invés dessa nuvem que a gente vê aqui, a gente pode fazer no After Effects um efeito de fumaça mais simples, mas brincar com esse tipo de transição, fazer um personagem aqui e daí de um frame para o outro você troca para um segundo personagem fazendo um salto, que fica bem legal. Outra coisa que a gente pode perceber aqui é uma técnica que a gente vê com bastante frequência, que se chama smear. O smear é quando a gente tem um movimento muito rápido que a gente acaba criando um terceiro membro. Tipo, se o braço mexe muito rápido em uma direção, se a perna mexe muito rápido em alguma direção, assim como é o caso aqui da corrida, a gente acaba vendo um terceiro membro quase que simulando aquele motion blur. Aquele movimento é tão rápido que a gente vê aquele terceiro membro, e isso ajuda a gente visualizar como se fosse um movimento de velocidade. É a mesma coisa que como quando a gente vê um
um desenho do Papaléguas, por exemplo, que ele corre tão rápido que a perna dele vira só um círculo, aquilo é um exemplo de smear. E aqui a gente vê também que em vários momentos a gente vê uma terceira perna aparecendo aqui, né? E aí finalizando aqui, ela recebendo um bullying do menininho zoando ela, e aí ela já tomou o controle de como transformar só um membro com o braço aqui. Muito massa o jeito que o braço dela se transforma, que ele fica todo, faz uma curva assim, e aí tipo faz uma curva completamente contrária depois. Muito legal como fizeram isso aqui. A cara dela muito boa aqui. Essa cara completamente tipo sobrancelha de raiva mesmo, o olho um pouco pequeno, muito massa. A postura, a mão aqui muito bem pensada na posição dos dedos, como sempre, silhueta funcionando completamente. E aí um arremesso, tipo, olha como esse braço fica curvado nesse sentido aqui para poder transmitir, fazer aquele contraste na hora que ela for arremessar. A gente vê só o braço, vum, vai direto na tela, né, pra gente sentir a força do arremesso. E aqui tem um exemplo também, tipo, se a gente for fazer uma simulação de uma bola indo com muita velocidade, é interessante a gente tipo não colocar ela simplesmente no centro com esses risquinhos, tipo, só assim. É legal a gente adicionar um movimento, assim como eles fizeram essa animação aqui. A bola começa do centro e aí ela vem tipo nessa direção, assim. Então ela passa pela tela inteira. A gente repara, começa aqui do centro e aí faz todo esse círculo aqui. Bem legal ver isso aqui. Aqui tem esse efeito muito massa da barreira do som sendo quebrada. Se você nunca viu, procura um vídeo de avião quebrando a barreira do som. É exatamente, aqui tá um pouco mais exagerado, mas é exatamente isso. Cria uma barreira de fumaça e a hora que o avião passa muito rápido, ele quebra a barreira e é visível dessa forma aqui. Muito legal ver isso na vida real, e legal que eles colocaram aqui, tipo, para simular que o arremesso dela foi tão forte que quebrou a barreira do som. E aí mais uma vez a gente vê o olhinho, a pupila ficando bem pequena para representar o quão surpreso ele tá aqui, né? E aí a bola passa queimando um pouco o cabelo dele. E pum, acabou o trailer. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o trailer de Turning Red, acho que aí no Brasil se chama Red, Crescer é uma Fera, alguma coisa assim. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa assistindo esse vídeo. Não se esquece de deixar o like, não se esquece de se inscrever se você está gostando dos vídeos. Se você está voltando aqui no canal, já não é a primeira vez que você está aqui, mas não é inscrito, se inscreve aí, eu tenho certeza que você vai gostar dos próximos vídeos que eu vou trazer também. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, obrigado ao pessoal do time M3D e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!